Glória a Deus. Seguindo então com a mensagem agora em Efésios capítulo 2, versos 1 a seguir. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, conforme nós falávamos agora há pouco, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, nós falamos, todo homem já nasce com a tendência para desobedecer a Deus, influenciado por Satanás também. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, entre aqueles que estavam vivendo segundo a satisfação irrestrita das suas vontades carnais. Continuamos tendo tendências para satisfazer a nossa carne hoje, egoísmo, orgulho, comodismo, dentre outras coisas, ou mesmo cobiça? Claro que sim, porque essa natureza ainda habita em nós, ainda nós temos também as duas naturezas. Agora, se nós quisermos vencer, como o apóstolo disse, o apóstolo Paulo ensinou, existe essa luta entre a vontade do nosso espírito e a vontade da nossa natureza carnal. Precisamos fortalecer o nosso espírito, estando ligados em Deus, no Espírito Santo, estando cheios do Espírito Santo, para que a vontade de Deus prevaleça em nós, amém? Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira, destinação à ira, à condenação eterna, misericórdia. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, a vida no Espírito, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Nada que o homem queira fazer para merecer a salvação vai ser suficiente. Somente através do Senhor Jesus é que nós somos salvos. Por isso que é de graça que nos recebemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos isso antes, quando nosso espírito é ligado no Espírito de Deus, nós ressuscitamos espiritualmente. Nosso espírito estava morto, assim como o corpo morre e o morto não faz nada, não pode fazer nada, não tem como fazer nada. O nosso espírito também não tem como fazer nada para nós sermos salvos. Somente quando nós somos ligados novamente em Deus, nós ressuscitamos, recebemos a vida de Deus em nós, o nosso espírito é ligado em Deus. Então assim nós renascemos, nós passamos a ter a vida de Deus, aquilo que Deus planejou para o homem desde os princípios, desde a fundação do mundo. O projeto original do homem para Deus aqui na terra passa em parte a se cumprir em nós, em parte porque tudo já foi contaminado. Portanto, Deus vai num futuro ainda distante criar novos céus e nova terra, amém? E aí nós vamos voltar a viver novamente na terra, mas numa terra semelhante a como Ele criou lá no Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a nossa condição também será de perfeição, também semelhante a que Deus criou o homem quando Ele colocou lá no jardim. Verso 8: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, por exemplo, tem pessoas, uma doutrina, por exemplo, dos espíritas aí, que eles entendem que o homem, ele vai nascendo e nascendo e nascendo de novo, morre e nasce de novo, a reencarnação, né? Que eles falam. E que esse espírito desse homem, que vai nascendo, morrendo e nascendo de novo, precisa evoluir. E por isso precisa praticar a caridade. Então eles acham que fazendo caridade, quando eles nascerem de novo, eles vão vir como uma pessoa melhor. Lê do engano, né?
Tem nada a ver com isso, né? Não tem nada, base nenhuma, fundamento nenhum de verdade. É claro que o diabo ele distorce as verdades de Deus para enganar os homens. Então, por exemplo, os espíritas creem, segundo a sua doutrina, nos espíritos, e nós também cremos. Nós somos seres espirituais, vivendo, tendo uma experiência terrena. Esse corpo é da terra, a alma e o espírito são imateriais e são imortais, mas ao homem foi destinado a morrer uma vez, uma única vez, e depois disso virá o juízo. Então nós vivemos uma única vez aqui na terra. Então, se você quiser praticar boas obras, Deus nos criou para isso, para praticar boas obras, mas não vão ser as boas obras que vão garantir a nossa salvação, a perda da condição de condenados que nós nascemos, para passarmos para a condição de salvos, isto é, não vamos para o inferno. A bem da verdade, Deus não criou o inferno para os homens, Deus criou o inferno para os demônios. Quando teve a rebelião lá no céu, nós já comentamos isso em outras ocasiões, que teve essa rebelião lá no céu, Satanás quis ser igual ou superior a Deus, conseguiu convencer um terço dos anjos para acompanhar essa rebelião. Nessa rebelião, Deus expulsou ele de lá. E aí foi criado o inferno, já deu a sentença de condenação para Satanás. Ele já está, bem na verdade, condenado, está aguardando o cumprimento dos tempos, a plenitude dos tempos, para que ele seja levado para lá. E vai ser levado para o lago de fogo e enxofre, misericórdia. Então, o inferno foi criado para os demônios, mas como o homem acompanhou a Satanás, de certa forma, na sua rebelião também se rebelou contra Deus, porque toda desobediência é uma forma de rebelião contra Deus. É a mesma coisa que a gente fala dos filhos que são rebeldes. O pai fala, faz isso, ou a mãe, os pais, faz isso, o filho não faz. Não faz isso, ele faz. Filho rebelde. Então, é daí que nasce a rebelião. Bem, na verdade, o termo rebelião é usado para expressar quando existe mais de uma pessoa no mesmo ato de rebelião. Então, no mesmo ato rebelde. Então, mas nós somos rebeldes também, porque nós nascemos desobedecendo a Deus, com a tendência para desobedecer. E mesmo depois de nos tornarmos novas criaturas, agora santos para Deus, santificados para Deus, ainda tem essa tendência em nós. Por isso que nós precisamos estar sempre nos enchendo do Espírito Santo, nos alimentando da palavra de Deus. Todos os processos que são inerentes, fazem parte desse processo de santificação, que tem que continuar sempre gradual, contínuo, para que assim nós possamos estar mais fortes e sermos também vitoriosos nas nossas batalhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Quando nós fazemos alguma coisa boa, não tem motivo nenhum de orgulho para nós, porque todo bem vem de Deus. O próprio Deus é que nos inspira para fazer coisas boas. O próprio Deus é que nos constrange para fazer coisas boas. O próprio Deus é que nos motiva para fazer coisas boas. Não tem mérito nenhum nosso. O mérito é todo de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, o plano de Deus desde o passado era para que nós vivêssemos praticando boas obras, e agora, através de Jesus, nós temos condições de fazer, de cumprir, de fazer as boas obras. Tudo isso com a participação do Espírito Santo. Deus planejou a salvação, Jesus veio, cumpriu, executou, e agora o papel do Espírito Santo é de nos conduzir de volta para Deus. O que resta para se cumprir agora nesse plano é nosso retorno,
para encontrar Jesus e morar com Ele lá no céu. Então agora o Espírito Santo foi enviado pelo próprio Senhor Jesus quando Ele para lá voltou, para estar conosco e para nos dar condições, nos ajudar, nos capacitar, nos dar todas as condições que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus enquanto nós aqui estivermos vivendo, obedecendo a Ele, nos dedicando a fazer a vontade dEle, a servir a Ele, e aí nós vamos retornar, vamos ir morar, retornar porque o nosso espírito veio de lá, nosso espírito foi criado por Deus, então agora o nosso espírito vai retornar para Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa foi a mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa manhã de domingo. Que Deus tenha falado com você e continue falando com você através dessa mensagem, vocês os presentes, todos aqueles vocês que vão ver depois a mensagem através dos canais da internet, que sejam abençoados pela compreensão da revelação dos mistérios de Deus, conforme nós comentamos, e assim estando cientes do que Deus preparou, planejou e em certa medida já executou para nós, por amor a nós. Nós não merecíamos nada do que Ele fez e faz por nós, não merecemos, tudo é por amor a nós, então nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, está fazendo, por tudo que Ele fará. Então nós agradecemos a Deus por tudo e pedimos que Ele continue no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, dando graça, capacitando a todos, para que todos estejam preparados para encontrar o Senhor Jesus no momento oportuno e morar lá no céu com Ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, que Deus os abençoe, dando saúde, dando proteção, dando graça, que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, sobre a proteção do nosso Deus Altíssimo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e também com as doces consolações do Espírito Santo, e nós dizemos amém, Jesus, e graças a Deus.